Através da história, a fumaça da dissidência se eleva como um espectro desafiador contra o pano de fundo de dogmas inflexíveis. Conheça as histórias de quem ousou desafiar o dogma e pagou com a vida. Homens e mulheres, comuns em sua humanidade, mas extraordinários em sua coragem, ousaram questionar, desafiar e imaginar um mundo diferente daquele que lhes era imposto. Essas almas valentes, armadas com nada mais do que convicção e ideias, enfrentaram a ira da Igreja e do Estado, tornando-se vítimas de tribunais eclesiásticos e inquisitoriais. Suas vozes foram silenciadas pelas chamas da fogueira, seus corpos consumidos, mas seus legados, como brasas persistentes, continuariam a arder, inspirando gerações futuras a questionar, resistir e lutar por um futuro mais livre. No vasto palco cósmico, onde estrelas nascem e galáxias giram, Giordano Bruno ousou sonhar com um universo infinito, ao defender a ideia de um universo infinito, o que na época foi uma bomba filosófica e teológica. Ele dizia que existiam inúmeros mundos como a Terra, orbitando outras estrelas, o que ele já via como sóis, e que a criação era infinita. Um universo em que a Terra não era o centro, mas apenas um pequeno palco em um drama cósmico sem limites. Ele dizia que o universo não tem centro, nem a Terra, nem o Sol, que existem infinitos mundos habitados, que Deus é uma presença infinita e está em tudo. Ele era um neoplatônico misturado com misticismo hermético, e que a infinitude do universo refletia a infinitude divina. Seus escritos impregnados de misticismo e filosofia desafiaram os ensinamentos da Igreja, proclamando a existência de infinitos mundos e sóis. A Inquisição, com sua teia de ortodoxia, não toleraria tal heresia. Por 8 longos anos, Bruno suportou tortura e o confinamento frio e úmido de uma cela romana, sua mente e espírito inabaláveis. Quando confrontado com a escolha entre renunciar às suas ideias ou enfrentar a fogueira, ele escolheu a verdade. Talvez seja com maior medo que vocês pronunciam esta sentença do que eu a recebo, foram suas últimas palavras desafiadoras, sua voz ecoando pela praça romana antes que as chamas o engolfassem. Resultado? Acabou sendo queimado vivo pela Inquisição em 1600. Bruno, o herege, o visionário, escolheu a morte em vez da submissão, sua vida tragicamente abreviada, mas seu legado eterno. Uma jovem camponesa, guiada por visões e imbuída de uma convicção inabalável, emergiu das cinzas da França devastada pela guerra. Desde os 13 anos, dizia ouvir vozes de santos, como São Miguel, Santa Catarina e Santa Margarida, que a instruíam a salvar a França da dominação inglesa. Joana d'Arc, a donzela de Orleans, ouviu os sussurros de santos, guiando-a para a linha de frente de um conflito brutal. Em sua armadura reluzente, ela se tornou um farol de esperança, um símbolo de unidade nacional em um reino dividido. Mas o destino, como costuma acontecer, tinha outros planos. Capturada por seus inimigos, vendida aos ingleses e julgada por heresia, bruxaria e se vestir como homem. Joana foi submetida a um julgamento farsesco, acusada de heresia e bruxaria, acusada de ouvir vozes, de se vestir como um homem, de desafiar a ordem estabelecida. Os homens que a condenaram temiam o poder que ela representava. O poder de mulheres capazes de exercerem funções até então reservadas ao homem era algo que afetava diretamente a fé inabalável de uma igreja patriarcal. Foi queimada viva em 1431, com apenas 19 anos. Seus sonhos de libertar a França se transformaram em fumaça e cinzas, enquanto as chamas a levavam, seu último olhar fixo no céu, buscando consolo no abraço daquela mesma fé que a havia condenado. O eco da heresia ressoou pelos corredores da Boêmia. Nascido por volta de 1372, na Boêmia, atual República Tcheca, Jan Hus,
foi professor e teólogo da Universidade de Praga. Inspirado pelas ideias de John Wycliffe, um reformador inglês anterior a ele, se destacou por criticar abertamente os abusos da Igreja Católica. Suas palavras apaixonadas criticavam a venda de indulgências, a riqueza e corrupção do clero, a autoridade do Papa acima da Bíblia e a falta de acesso do povo às Escrituras. A missa ainda era em latim, proibida em vernáculo. Jan Hus bateu de frente com a hierarquia eclesiástica. E isso, claro, deu ruim. Foi excomungado em 1411, chamado ao Concílio de Constança, 415, com promessa de salvo-conduto. Mas foi preso ao chegar, julgado por heresia e se recusou a renegar suas ideias. Foi queimado vivo em 6 de julho de 1415, com as palavras: "Prefiro morrer com a verdade do que viver na mentira." Ele ousou desafiar a autoridade absoluta da Igreja, questionando sua riqueza, sua corrupção e sua interpretação das Escrituras. Hus defendia uma igreja para as pessoas, uma igreja despojada de luxo e ostentação, onde a palavra de Deus, não os decretos papais, reinava supremo. Convidado ao Concílio de Constança com a promessa de salvo-conduto, Hus acreditou na possibilidade de diálogo, na esperança de reformar a igreja por dentro. Mas a promessa de segurança se mostrou uma armadilha. Traído, preso e julgado por heresia, Hus enfrentou seus acusadores com a mesma coragem e convicção que havia demonstrado em seus sermões. Condenado à fogueira, Hus permaneceu inabalável. Suas últimas palavras, um testemunho de sua fé. "Eles queimarão o ganso", ele proclamou, referindo-se ao seu próprio nome. "Mas em 100 anos, um cisne surgirá que eles não poderão silenciar." As chamas podem ter silenciado Jan Hus, mas suas palavras, como sementes espalhadas ao vento, dariam frutos em uma nova era de reforma religiosa. No século XIV, uma época em que a ortodoxia religiosa ditava a vida das pessoas, Marguerite Porete, uma mística e autora, ousou explorar as profundezas da alma humana e sua relação direta com o divino. Viveu entre 1250 e 1310, no norte da França. Era uma beguina, grupo de mulheres cristãs que viviam em comunidade, fora do controle direto da igreja, sem fazer votos monásticos. Viviam da caridade, do trabalho e da contemplação. Escreveu um livro revolucionário, O Espelho das Almas Simples e Aniquiladas, Le Miroir des Simples Âmes Anéanties. Seu livro, O Espelho das Almas Simples, era um farol de experiência pessoal e intuição espiritual, um desafio direto à autoridade da Igreja como único intermediário entre o homem e Deus. Ela dizia que a alma, ao atingir a união suprema com Deus, ultrapassa todas as regras, inclusive os mandamentos da Igreja, que o amor divino absoluto dissolve a vontade própria e torna o ser livre de qualquer autoridade. Era uma mística radical, falando de amor puro, incondicional, sem mediações da Igreja. E isso era perigoso, porque o que ela sugeria era que a alma iluminada não precisava mais da Igreja para se salvar. Por suas palavras ousadas, Porete foi considerada uma ameaça, seus escritos um desafio direto à ordem estabelecida. O livro foi condenado como herético. Ela recusou-se a negar suas ideias, mesmo sendo presa e interrogada por anos. Em 1310, foi queimada viva em Paris, como herege. Recusando-se a renunciar às suas crenças ou se defender perante um tribunal que ela considerava inadequado para julgar sua experiência espiritual, Porete permaneceu fiel à sua verdade interior. Condenada como herege relapsa, ela foi queimada na fogueira em 1310, sua voz silenciada, mas suas palavras ecoando através dos séculos, inspirando buscadores espirituais a confiarem em sua própria experiência direta do divino. No coração da França medieval, a Ordem dos Templários, outrora poderosa e reverenciada, enfrentou sua ruína.
Jacques de Molay viveu entre 1243 e 1314. Foi o último grão-mestre da Ordem dos Cavaleiros Templários, uma das ordens militares cristãs mais poderosas da Idade Média. Era o líder espiritual e militar da ordem durante sua queda brutal e cheia de traições. Sofreu acusações de heresia, blasfêmia e práticas obscuras. Mas a verdade é que, criados no século XII, durante as Cruzadas, para proteger peregrinos cristãos na Terra Santa, os templários acumularam muito poder e riqueza. Possuíam terras, castelos, bancos, influência política. Viraram uma empresa transnacional medieval com status quase intocável, o que sempre incomoda reis endividados. Pairavam no ar como um nevoeiro venenoso. O rei Felipe IV da França, endividado com os templários, decidiu destruí-los. Com o apoio do Papa Clemente V, em 1307, Jacques de Molay e centenas de templários foram presos, torturados e forçados a confessar heresias. Acusados de adorar ídolos, cuspir na cruz e praticar rituais secretos, boa parte provavelmente forjada. A ordem foi dissolvida oficialmente em 1312 e seus bens confiscados. Uma traição orquestrada pelo rei Filipe IV, sedento pelo tesouro dos templários. Jacques de Molay, o último grão-mestre da ordem, após anos de prisão e retratações forçadas, Jacques de Molay foi queimado vivo em Paris junto com outro templário, Geoffroy de Charnay. Antes de morrer, dizem que lançou uma maldição contra o Papa e o rei, convocando-os a comparecer diante de Deus em breve. Curiosamente, o Papa morreu um mês depois e o rei no mesmo ano. Foi preso, torturado e forçado a confessar crimes que ele jurava serem falsos. Virou símbolo de lealdade, honra e traição política. Inspirou teorias sobre tesouros templários ocultos, linhagens sagradas e até está na base da mitologia dos maçons. Na cultura pop, ele aparece em livros tipo O Código da Vinci, games como Assassin's Creed e séries tipo Nightfall. As chamas da fogueira se apagaram há muito tempo, mas as histórias daqueles que sofreram por suas crenças continuam a nos assombrar. Seus nomes, gravados nos anais da história, servem como um lembrete constante do preço da dissidência, da importância da liberdade de pensamento e da busca incessante pela verdade. Mas a história da heresia não termina aqui. Já outros escaparam da fogueira por um triz. Suas histórias, repletas de perigo, intriga e coragem inabalável, aguardam para serem contadas. Mas essa é uma história para outro vídeo. Se você gosta desse conteúdo histórico-filosófico, curta, comente sua dúvida, compartilhe com seu colega e se inscreva no canal. Obrigado e até a próxima.